Bem, irmãos, neste local à parte, esquecendo de todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações que durante a semana temos e até de todas as tentações que vêm sobre nós, possamos neste dia à parte esquecermos de nós mesmos para podermos focar naquilo que tudo tem feito e faz em nosso favor. Irmãos, o tema de hoje é a tentação. A pergunta é, quem nunca foi tentado? Todos nós somos tentados, todos os dias. E vemos que a tentação, aliás, faz parte da oração de Jesus, e não nos deixeis entrar em tentação. A tentação, infelizmente, faz parte da nossa natureza, não é? Por isso, desde criança, somos tentados a fazer o que é bom. É isso? Não, o que é errado, sempre. Os irmãos têm ali embaixo no cantinho que diz DNT, significa o desejado de todas as nações, capítulo 2. Eu tirei este tema baseado no livro O Desejado de Todas as Nações. Irmãos, este livro é muito bonito. Este livro foi oferecido pelo pastor Kadacha, que hoje descansa no Senhor, e esta mensagem, este livro transforma pessoas, com a graça de Deus. Então vamos focar só na Bíblia, a Palavra de Deus, e no livro Desejado de Todas as Nações, mais concretamente no capítulo 12. Irmãos, leiam o capítulo 12, é muito bonito. Fala sobre a tentação. Vai focar sobre a tentação de Cristo, mas também de homens do passado que passaram por tentações. Então, o tema de hoje é sobre a tentação. Minha pergunta é, onde surgiu a tentação? No Jardim do Éden. Muito bem. Quem foi tentado? Eva, a primeira a ser tentada. E quem o tentou? A tentou, nesse caso? A serpente, isso é, que serviu de médium a Satanás, porque era Satanás quem usava a serpente. Então vamos lá, a Gênesis capítulo 13 e o versículo 6, que nos diz a palavra de Deus. E vamos comparar Gênesis capítulo 13 versículo 6 com 1 Timóteo capítulo 2 versículo 14. Vamos ver aqui. E viu a mulher, o quê? Que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que é que nos diz o versículo, o 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14? E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Irmãos, se os irmãos lerem o livro História da Redenção, também é um dos meus livros preferidos, mostra lá que Eva foi seduzida por a serpente, Satanás, e influenciada a dizer que aquele fruto que Deus disse para não comer, aqui estava em causa a palavra de Deus. Porque Deus disse uma coisa e a serpente agora disse outra. Aqui está em jogo a obediência à palavra de Deus, o amor de Deus até, a fidelidade de Deus. E agora, Satanás diz a Eva de que aquele fruto tinha algo mais que aquilo que Deus mostrava esconder. E Eva comeu, desejando ter maior entendimento, e Satanás disse, sereis como Deus. Né? Mas o contrário, não foi a mesma forma que se deu com Adão. Se nós lemos o História da Redenção, diz que Adão viu, quando a Eva foi-lhe oferecer o fruto, Adão ficou muito triste, porque sabia que aquele fruto foi a desobediência à ordem da divina. E Adão sabia que agora a mulher teria que morrer. Adão sabia que agora a sentença da mulher era a morte. E Adão não suportou que a morte separasse aquele que era carne da sua carne e osso dos seus ossos. A sentença era a morte. Então Adão escolheu, por entre aspas, escolheu participar do mesmo fim da mulher, morrer por ela. Estão a entender? Foi por isso que Adão comeu do fruto. Adão não comeu do fruto para desobedecer a Deus, mas não suportaria a separação. Foi por amor que Adão fez isso. Mas vemos aqui que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, que foi a mulher que foi tentada e não o homem. E a mulher é que transgrediu, e transgredindo o que? Bem, a morte. Irmãos, sobre este relato, sabemos que após esta desobediência, os homens, Adão e Eva, foram afastados do paraíso e, por final, o fim da sua esperança era
sofrimento e morte. Nós já estudamos isso noutros temas. Mas Deus coloca aqui a primeira profecia da Bíblia e mostra aqui algo, que era por inimizade. Vamos ver que o Desejar Todas as Nações fala sobre essa passagem. Então passamos aqui para o Desejar Todas as Nações, logo no princípio, que nos diz assim: desde a declaração feita à serpente, onde? No Éden, por inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, o que é que diz? Satanás ficara a saber que não manteria absoluto domínio sobre o mundo. Amém. Manifestava-se nos homens a ação de um poder que se oporia a seu domínio. Então vemos aqui que após a expulsão no Éden, houve aquela sentença por inimizade entre ti, a mulher e a serpente, né? E essa inimizade, ela não faria com que Satanás ficasse com poder absoluto da humanidade. E agora é manifestado ao homem o quê? Um poder para lutar contra essa inclinação, porque agora a inclinação do homem era a tentação de fazer tudo o que é o contrário da vontade de Deus. Vamos ler que a primeira tentação de Jesus no deserto, que os irmãos conhecem. Vamos ler em Mateus capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Mateus capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vamos falar sobre a tentação, não dos nossos pais, mas do próprio Cristo. O versículo 1 nos diz: então foi conduzido quem? Jesus, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo Cristo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E depois esta primeira passagem: e chegando-se a ele o tentador, que é o diabo, disse, o que é que ele disse? Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então estamos a ver assim nessas passagens da Bíblia. Primeiro, quem foi tentado? Jesus. Segundo, foi ao deserto por iniciativa própria. Foi levado no poder do Espírito Santo. O Espírito o conduziu ao deserto. Para quê? Diz o primeiro versículo final: para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus não foi logo tentado pelo diabo. Foi logo, passou 40 dias e 40 noites em jejum. Nós vamos entender agora o que é que significa ser tentado pelo diabo, o que é que significa esses 40 dias, esses 40 noites. E vamos ver o que é que este maravilhoso livro nos ensina. Diz: quando Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado, foi o Espírito de Deus quem o conduziu, e não eu. Diz aqui, não convidou a tentação. Isto é, Cristo não convidou a tentação, não é? Foi o Espírito que o levou. Foi para o deserto, Cristo, para estar sozinho e poder meditar na sua missão e obra. Diz assim, com jejum e oração, devia fortalecer-se para a sangrenta vereda que tinha de percorrer. Mas Satanás sabia que Jesus estava no deserto e julgou agora Satanás ser essa a melhor ocasião para se aproximar dele, depois de 40 dias e 40 noites sem comer. Primeiro, o que é que vemos aqui? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Mostra-nos aqui que Jesus não aproximou-se da tentação, porque é o que muitos dizem, aproxima-se da tentação, pois Senhor, livra-me. Não, ele foi levado pelo Espírito de Deus a esse deserto, para jejuar, para meditar sobre o seu caminho, sobre a prova que ele teria para frente, pela sua missão. E vemos que esta oração, o jejum e a oração, que ele passou os 40 dias, foi para, irmãos, fortalecê-lo. Então, neste tema que nós podemos tirar, já neste pouco parágrafo que não lemos, é que a jejum e a oração, ela serve para nos fortalecer. Então precisamos fazer mais jejum e orar mais. Porque Jesus o fez. E se Jesus, sendo Filho de Deus, e passou por que passou, precisou de fazê-lo, quanto mais nós. Então, tudo isso é para nos fortalecer e também para meditar. Então, devemos tirar um tempinho para mesmo isso. E sabemos que Satanás o atacou, depois disso aí. Sabemos que Jesus, antes no batismo, porque ele primeiro foi batizado, e ouviu-se a voz de Deus, não foi? A dizer o quê? Muito bem. É engraçado que não foi só Cristo quem ouviu isso. Foram todos que ouviram que estavam lá. Quem estava lá mais? O tentador. Não é? Porque o tentador aproximou-se no deserto e disse, se tu és o Filho de Deus, minha pergunta é, como é que ele, estando naquele local, e ouviu o próprio Deus a dizer que ele é o Filho amado, agora vem manifestar, se tu és o Filho de Deus, ele próprio sabia.
Vamos buscar o Espírito de Profecia, o que é que nos diz sobre essa passagem. Diz assim: no batismo de Cristo, Satanás estava entre os espectadores. Viu a glória do Pai cobrir o Filho. Os irmãos recordam-se daquela pomba que desce, que o Espírito de Deus desce em forma de pomba? Pronto, aqui diz que essa pomba descer sobre Cristo é em a glória do Pai cobrir o Filho. Estão a entender? É em a aprovação de Deus sobre o próprio Filho. Então a glória do Pai agora desce sobre Jesus. Ouviu a voz de Jeová, Satanás ouviu a voz de Jeová, dando testemunho da divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão, a raça humana estivera impedida da comunhão direta com Deus. A comunhão entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo. Mas, agora que Jesus viera, em semelhança da carne do pecado, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 13, o próprio Pai falou. Vamos a ver que desde a queda, Deus deixou-se de comunicar com o homem. Quem fazia essa comunicação com os profetas e desde toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento, era o próprio Cristo quem se comunicava. O Pai ficou oculto. Mas neste cenário do batismo de Cristo, o próprio Pai falou. Todos ouviram a voz do Pai a falar que este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E a glória do Pai desceu sobre o próprio Cristo. E agora, através desta glória, Cristo, mas aqui nos Atos dos Apóstolos diz que Jesus foi para o deserto na glória do Pai. Continuando. Muitos olham para este conflito entre Cristo e Satanás como se não tivesse nenhuma relação especial com a sua própria vida e para elas tem pouco interesse. Isso é para nós. Mas essa luta repete-se aonde? Nos domínios de cada coração humano. Ninguém abandona as fileiras do mal para se pôr ao serviço de Deus sem enfrentar os assaltos de Satanás. Com o terrível peso do pecado do mundo sobre si, Cristo suportou a prova quanto ao quê? Ao apetite, a prova contra o amor ao mundo e a ostentação, que induz o quê? A presunção. Foram estas as tentações que derrotaram Adão e Eva e que facilmente, o que é que diz aqui? Nos vence. Então Jesus agora carrega sobre si o peso do pecado do mundo, suportou todas as provas, incluindo esta prova no deserto, para mostrar que é possível vencer. O quê? A prova sobre o apetite. Eva perdeu no apetite. Disse para comer, Satanás para comer naquele fruto que Deus disse para não comer. Que é o apetite. O amor ao mundo. O que é? Ser Deus. Isto é, ter sabedoria. Estão a entender? E a ostentação. Então mostra-nos aqui que existe uma batalha entre Cristo e Satanás. E que ninguém pode passar para o lado de Deus, para as fileiras de Cristo, sem passar por quê? Enfrentar os assaltos de Satanás. É o que nos diz aqui. Então vamos ver aqui a pergunta. Somos tentados por quem? No meio deste resumo. Quem é que nos tenta? Pois. Aqui Cristo foi tentado por Satanás. Mas diz que aqui que esta luta, ela acontece aonde? No céu. Estão a entender? É aí que a luta acontece. Então vamos lá abrir no livro de Tiago. Um irmão que possa ler para nós o versículo 13. Tiago, capítulo 1 e o versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Primeiro, aqui diz que nós, quando somos tentados, não podemos dizer somos tentados porque Deus nos tenta. Aqui é errado. Deus não tem nenhuma inclinação para nós fazermos o que é errado. Nenhuma. E diz aqui, primeiro, nenhuma tentação vai sobre Deus. Porque Deus não é tentado pelo mal. Estão a entender? O mal não existe em Deus. Aliás, a destruição que Deus vai fazer sobre os ímpios, que vai trazer sobre os ímpios, é um ato de amor.
aquele ato estranho aos nossos olhos, é um ato de amor. É terminar com todo o sofrimento e miséria. Então, vemos aqui que Deus não é. Mas vamos ler então os versículos seguintes, se os irmãos podem aqui acompanhar. Vamos ler então o versículo 13, 14 e 15. Diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém Deus tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Onde é que isto acontece? Na nossa concupiscência, na nossa mente, no nosso coração. Tudo se envolve lá. Por isso é que Cristo vai muito além quando fala aquele que olhou à mulher do próximo e em seu coração já, na sua concupiscência já pensou o mal. Cristo diz que essa pessoa já pecou. Então as lutas elas encontram-se dentro de nós. A luta de Eva com a serpente, onde é que se deu? No coração, na mente. Foi colocada ali a dúvida sobre a supremacia de Deus, sobre se Deus estava a mentir, sobre se Deus tem razão ou não, se aquele fruto era verdade ou se não era. Tudo foi posto em causa. Estão a entender? E essa luta, ela cede aonde? No nosso entendimento. E é aí que Deus é porque a nossa inclinação da carne agora é inimizade contra Deus e todos nós caímos sempre em tentação. Agora, Deus quer que nós deixemos essa velha natureza do pecado para, como é que é, não sermos tentados, ou se formos tentados, vencer a tentação. Então, qual é a arma agora que no meio disto tudo Cristo usou? Os irmãos, sem ler, digam, sem ler. Vamos ao relato, do Cristo foi levado para o deserto, 40 dias e 40 noites passaram, Satanás tenta a Cristo, e agora Cristo defende-se como? Ok, os irmãos chegaram lá. Está escrito. Aliás, os irmãos podiam ver aqui, eu pus Mateus capítulo 4 e o versículo 4, 7 e 10. O que é que os irmãos encontram de comum? No versículo 4, 7 e 10. Podem pesquisar na vossa Bíblia, o que é que diz? Qual é as palavras que estão lá e que estão em comuns nos outros versículos? O que é que diz o versículo 4? Ele, porém, respondeu: está escrito, ok. E o versículo 7, o que é que nos diz? As palavras de Cristo: disse-lhe Jesus, também está escrito. E o versículo 10, então disse Jesus: vai de Satanás, porque... Okay. Então o que é que podemos chegar aqui à conclusão? De que Jesus usou... Irmãos, não existia Novo Testamento ainda. Estão a entender? Jesus baseou-se no livro de Deuteronômio, nas tentações todas. E cada tentação tem um significado. Se nós lermos este capítulo, o capítulo 12, de a todas as nações, nós vamos compreender mais a fundo sobre a tentação. Então vamos falar sobre a arma que Jesus usou. Jesus enfrentou Satanás com as palavras da Escritura. Está escrito, disse ele. Em toda a tentação, a sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigia de Jesus um milagre como um sinal de sua divindade. Mas alguma coisa maior do que todos os milagres, o que é? Uma firme confiança num assim diz o Senhor, era o sinal irrefutável. Enquanto Cristo se mantivesse nesta posição, o tentador não poderia obter nenhuma vantagem. Então temos aqui uma arma, uma segurança para nós também. Se foi esta segurança para Cristo, também é para nós. Então vemos aqui que a palavra de Deus é a nossa arma, não é? Aliás, está escrito em Timóteo, 2 Timóteo, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. E agora vamos continuando ainda sobre alguém. Aqui vemos a tentação de Jesus e o que é que Jesus usou, a palavra de Deus. Mas ao longo da palavra de Deus nós encontramos histórias, relatos de homens de Deus, homens que oraram, homens que tiveram uma missão muito importante e ouviram as palavras de Cristo falar-lhes, mas que também caíram em tentação. E o próprio livro do apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram escritas para aviso nosso, para exemplo nosso. Então vamos ver aqui o que é que falamos de quem. Hoje nós falamos na escola sabatina sobre um homem que orou 7 vezes. Não foi? Para que não? Para que chovesse. Foi 7 vezes, foi para que chovesse. Para a primeira vez que ele orou uma vez e pediu a Deus para que não chovesse sobre Israel. Mas também falamos de um homem que escreveu o livro de Deuteronômio.
Moisés. Então vamos falar sobre Moisés e Elias. Eu disse Eliseu, ou disse Elias? Não. Elias. Então vamos falar agora sobre estes dois homens. O que é que diz aqui sobre Moisés? Moisés estava cansado por quase 40 anos de peregrinação de Israel, quando, por um momento, a sua fé deixou de se apoiar no poder infinito. Um momento. Fracassou exatamente no limiar da terra prometida. O mesmo, diz assim, aconteceu a Elias, que se mantivera destemido diante o rei Acabe, que enfrentara toda a nação de Israel, incluindo os 450 profetas de Baal à sua frente. Depois daquele dia terrível sobre o Carmelo, em que os profetas tinham sido mortos e o povo declarara a sua fidelidade a Deus, Elias fugiu para salvar a vida diante das ameaças da idólatra Jezabel. Irmãos, às vezes, estes homens que presenciaram as maravilhas de Deus, eles próprios também fraquejaram, também caíram em tentação. E nós conhecemos a história destes aqui. Eles não são mais do que nós, nem nós mais do que eles. Aqui mostra que a tentação ela vem sobre todos. E é sobre essa tentação que nós devemos vencer. E falo por mim, falo por cada irmão. O propósito desta mensagem é vencer a tentação e mostrar como. Estão a entender? E mostrar que é possível. Isso, Satanás quer colocar na igreja que é impossível o homem não pecar. Vamos pecar sempre. Cuidado com essas palavras. Porque ainda bem que essas palavras não são minhas. Eu vou mostrar aqui no Espírito de Profecia que é possível. E eu fico contente por haver essa possibilidade. E com a ajuda de Deus, devo agora fazer a minha parte, esforçar-me para que isso seja agora manifesta onde? Na minha vida. Continuando. Nos diz assim, através agora de Moisés e Elias, fala agora para nós. Assim Satanás tem-se aproveitado da fraqueza da humanidade e continuará a agir deste modo. Aonde? Da fraqueza da humanidade. Agora diz assim que Satanás procura abalar nossa confiança em Deus, assim como fez Adão e Eva, ou nesse caso a Eva, em Deus, que permite que existam tais condições. Somos tentados a quê? A desconfiar de Deus e pôr em dúvida o seu amor. Frequentemente o tentador vem a nós, como foi a Cristo, apresentando as nossas fraquezas e enfermidades. Espera primeiro desanimar-nos, romper a nossa ligação com Deus. Ele está então seguro de sua presa. Se o enfrentássemos como Jesus fez, o que é que diz aqui? Escaparíamos a muitas derrotas. Diz aqui que dialogando com o inimigo, damos ao inimigo o quê? Vantagem. Irmãos, há um poderoso anjo caído, com poder, com capacidade, que enganou, o que é que podemos ver aqui? Todo mundo. Todo mundo foi enganado, menos Cristo. E Cristo agora, com a sua vida, com a sua experiência, ele prova que é possível. Apegado a esse poder, que infelizmente Moisés, por um momento, o que é que diz aqui? Deixou de se apoiar nesse poder infinito. Estão a entender? Agora, aqui a missão de Satanás é levar a pessoa a desconfiar de Deus. Estão a entender? A colocar dúvida. Estão a entender? É claro que nós temos dúvidas se não devemos estudar a palavra de Deus. Se nós não estudamos a palavra de Deus, nós vamos ter sempre dúvidas, não tivermos certezas no assim diz o Senhor, ou dizer, está escrito, com certeza, nós facilmente somos vencidos. Continuando aí assim, ainda. Agora, em nossa própria força, assim, com a nossa própria força é-nos impossível contrariar os apelos da natureza caída. A nossa natureza caída, ela leva-nos a fazer sempre o que é errado. Desde bebés. Os irmãos, se repararem nas crianças, nós somos as pessoas, não faças isso, não faças aquilo. Aliás, a primeira palavra que as crianças, em geral, aprendem é não, não. Nós temos de estar sempre doidos nas crianças, porquê? Porque sabemos que elas vão fazer asneira. Basta virar as costas, mesmo depois de dizer não, já está outra vez a fazer. Isso é a natureza. A nossa natureza hoje é essa. Sempre fazer o que é errado.
Desde pequenos. É a nossa natureza. Agora, Deus quer transformar essa natureza. E Satanás usa essa natureza. Satanás traz-nos-á tentações por esse lado. Cristo sabia que o inimigo viria a toda a criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, através das suas falsas insinuações, enredar todos aqueles cuja confiança não estão firme onde? Em Deus. Todos que não têm confiança em Deus facilmente são vencidos. E, passando pelo terreno que devemos atravessar, o nosso Senhor preparou-nos o caminho para a vitória. É o que nos diz aqui. Não é da sua vontade que fiquemos intimidados nem desfalecidos pelos assaltos de Satanás. Então, Jesus quer que nós estejamos sempre prontos para vencer e não estejamos aqui desamparados, nem desanimados, apesar das lutas que nós passamos diariamente. Muito pelo contrário, Ele passou, Ele viveu a nossa experiência humana e como Filho do Homem, Ele sofreu todas as tentações, até mais que aquilo que nós imaginemos passar. E Ele próprio tem a experiência e Ele agora dá-nos força, poder para vencer. Porque Ele próprio venceu. O que é que diz aqui? Tende bom ânimo, diz Ele. Porquê? O que é que diz João, capítulo 16, versículo 33? Eu venci o mundo. Então, irmãos, temos de ter bom ânimo naquele que já venceu. Estão a entender? E quando nós temos ânimo naquele que venceu, torna-se... Aqui é possível, não tem nenhum ponto, nem ponto de interrogação, nem exclamação. É possível. Todo este tema, todas estas passagens que eu li, era para chegar a esta passagem. Do parágrafo, mesmo do último, é o penúltimo parágrafo do capítulo 12, Desejar todas as nações. Irmãos, este é maravilhoso. Eu quando estive a estudar, a preparar o tema, eu decidi copiar este tema e publicar nas redes sociais, para os irmãos poderem ver e acreditar nesta passagem. E eu vou passar aqui para os irmãos lerem, está em amarelo, está sublinhado. Vamos estudar sobre esta passagem e ver que é possível. Estas palavras não são minhas. Venho o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. Não havia nada nele que correspondesse aos enganos de Satanás. Não procurava o pecado. Cristo não procurava o pecado. E diz assim, nem sequer num pensamento cedia à tentação. E olha o que é que está escrito aqui. O mesmo pode se dar connosco. O quê? O que é que diz aqui? Vamos ler aqui. Não procurar o pecado. Jesus não prova o pecado. E aqui diz, o mesmo pode se dar connosco. Não procurar o pecado. Depois diz assim, nem sequer num pensamento ceder à tentação. Procurar o pecado nós podemos afastar. Agora o pensamento, irmãos, a maior luta que o ser humano já enfrentou é o próprio eu. Para entender? Nós olhamos a isto e aqui diz, o mesmo pode se dar connosco. Como? Receita está à frente. A solução está à frente. O que é que nos diz assim? A humanidade de Cristo, irmãos, temos que compreender a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Diz, a humanidade de Cristo estava unido a quem? À divindade. E diz, estava preparado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. A humanidade de Cristo está pronta para o conflito mediante ligação com a presença interior do Espírito Santo. Diz assim, e veio para nos tornar participantes da natureza. Então Cristo veio para nos dar, agora nós, tornar-nos participantes da sua natureza divina. Então vamos tentar compreender aqui. Enquanto a Ele, a Cristo, estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Irmãos, é o que diz aqui. O pecado não terá domínio. Por isso é que os 144 mil eles são irrepreensíveis. Estão a entender? Porque eles não pecam. Eles seguem o Cordeiro onde quer que vão. Porquê? Porque eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão ligados unicamente a Cristo. E é Cristo quem nos conduz. Deus nos diz aqui, toma-nos a mão da fé e leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos o quê? De caráter. Irmãos, este tema é muito bonito. Nós podemos aprofundar, sublinhar, estudar melhor sobre este tema. Este tema, aqui mostra que é possível nós não pecarmos mais. Nem procurar o pecado. E ele nos diz que é possível até o nosso pensamento
ser transformada. É maravilhoso. Mas isto como se deu com Cristo, pode se dar connosco. Como? Quando a natureza divina de Cristo está em nós. Estão a entender? Diz aqui a natureza, deixa eu ver aqui, a humanidade de Cristo, temos que compreender a humanidade de Cristo ligada à natureza divina de Cristo. As duas naturezas combinadas. E, irmãos, há um versículo aqui que eu vou procurar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. E vamos ver a natureza divina e a natureza humana de Cristo. Diz assim: enquanto Cristo ministra no santuário celeste, ministra no santuário celeste, a parte humana de Cristo intercede no lugar santíssimo, continua a ser por meio do seu Espírito o ministro na igreja na terra. Estão a ver aqui as duas naturezas de Cristo, a humanidade, a parte humana e a parte divina, a ligar-nos. Então, agora, a parte divina, o seu Espírito, ligado com a igreja na terra, torna essa igreja gloriosa. Torna esse povo um sacerdote real. Estão a entender? O povo eleito, escolhido, de boas obras. Então, irmãos, o que é que precisamos compreender aqui, no meio desta lição da tentação? Que é possível vencer. Porque Cristo disse, eu venci o mundo. E é através da natureza divina de Cristo, que nos diz a última, ela serve para quê? Para atingirmos a perfeição de caráter. É o caráter que Deus quer transformar. Aquele caráter de tendência para o mal, aquela natureza que sempre a fazer o que é errado, Deus quer nos transformar e tornar-nos nós uma criatura nova. Como diz o apóstolo Paulo, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Natureza divina vivida no homem. E então podemos olhar para Paulo e ver quem? Cristo. Estão a entender? Eu consigo ler o apóstolo Paulo, a sua vida em Atos dos Apóstolos, nas cartas que ele escreve à igreja, a natureza de Cristo no apóstolo Paulo. E então é possível agora ver isto em nós. E aqui temos uma esperança que é possível. Para terminar, o que é que diz Tiago capítulo 1, versículo 2? Está escrito: meus irmãos, tende bom gozo quando caíres em várias tentações. Primeiro, Deus não permite que as tentações venham a nós mais que aquilo que nós possamos suportar. E sabemos que para todas as tentações há sempre um escape. Porque onde está a tentação, Deus também tem colocado o quê? O escape para essa mesma tentação. E vemos que ao longo da história, se nós mantemos fiéis a Deus, Ele também vai ser fiel a nós. Então possamos nós confiar em Deus. Não deixar com que Satanás coloque dúvidas sobre a palavra de Deus. Porque foi isso que ele colocou a Eva e foi isso que ele estava a tentar colocar a Jesus. Estão a entender? Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras, não é? Se és o Filho de Deus. Satanás sabia. Agora, Jesus decidiu sofrer do que satisfazer o apetite. Porque a missão dele era sofrer e não ter uma vida próspera. Porque na última tentação de Satanás a Cristo, Satanás diz: todos os reinos, todas as glórias eu te dou. Estão a entender? Mas Jesus vinha para sofrer, não vinha para se engrandecer. Estão a entender? Satanás agora queria tirar o propósito. Jesus disse: não. Estão a entender? E sempre está escrito. Porque havia, antes de todas as tentações, antes de qualquer oferta para Cristo, Ele tinha uma missão: salvar a humanidade. Se passar pelo sacrifício, estão a entender? Para nós podermos ser resgatados. E hoje Cristo tem um escape para cada um de nós. Todas as dificuldades que nós vivemos, todos os efeitos de caráter que nós carregamos, há uma esperança. É possível esse caráter ser transformado unicamente através do Espírito de Cristo, através da natureza divina de Cristo. É possível nós sermos transformados. Que Deus abençoe realmente esta lição e que possamos estudar mais, principalmente os irmãos tiverem a oportunidade, ou ouvirem em MP3, ou lerem o livro, o Desejado de Todas as Nações, capítulo 12. É muito bonito e fala mais profundamente sobre as tentações e a maneira com que possamos nós escapar. E então devemos guardar a palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E para terminar diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. E diz mais: pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. O que é que precisamos?
a palavra de Deus. Infelizmente é o livro mais traduzido e o menos apreciado. Os jovens e muitos preferem buscar livros de contos, de espiritismo, feitiçaria, histórias românticas e por aí fora. E esquecem-se do grande privilégio que essas palavras têm, a palavra de Deus, e quanto ela sofreu para chegar às nossas mãos. Porque houve muitos mártires que tiveram que sofrer para não negar a sua fé. E hoje, infelizmente, nós temos ao nosso dispor a palavra de Deus e não apreciamos essa mesma fé que muitos morreram por ela. Que Deus abençoe grandemente a mantermos fiéis e firmes às promessas de Deus. Amém. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar, me entreguei a Cristo.